Museu Nossa Senhora Aparecida. Finalmente. O Museu Nossa Senhora Aparecida, então, ele está localizado aqui na Torre Brasília e ele está dividido em duas exposições, no segundo, que é onde nós estamos agora, que é o início, e depois no primeiro andar. Muito bem. Olha que linda, é uma máquina de... Costura. É, uma máquina de costura, de quando, vocês sabem? A gente tem uma roca de fiar, que é ainda Essa mais antiga, é- né? Não tem Alguns data, objetos mas é nós não temos alemã. Isso. Alemã. Alguns objetos nós não temos, né, datação. fornecido a datação por não parte deles serem doados por devotos. Quando eles não informam as datas, a gente não consegue então expor Tem, às essas vezes, datas, o né? histórico, Isso. né, da peça. Tem até um cinto de castidade aí, ó. É, então, eu vi o cinto de Uma castidade. das peças que os devotos mais gostam de parar aqui na frente para falar, porque é bem curioso, né, o cinto de castidade. Galeira também, né? Um Mas, instrumento- padre, usava-se isso aí mesmo? Sim, é porque se tem aí, alguém usava, né? Não, As mulheres. As mulheres usavam, infelizmente, mas já passamos. Vai ser- só por essa época, por isso que tá no Graças a museu. Padre, aqui a gente tem a arte sacra, né? Imagens, né, de culto Vários privado. personagens, exatamente. E são imagens que possivelmente eram usadas em capelas particulares, dentro de casa, ou na escrivaninha, ou nos oratórios. Não são imagens, até pelo tamanho dela, não eram imagens de capelas ou de igrejas, né? São imagens de culto Porque privado, como a gente fala. antigamente as pessoas tinham essas capelas, porque as casas deviam ser muito grandes, Sim. né? É, até hoje ainda Fazendas. tem o costume de oratório, né? É. As pessoas gostam de ter em casa um oratório, um lugar que elas colocam os santinhos dela. Só que essas peças, claro, né, pela antiguidade, ela tem um valor histórico também. Sim, essa parte aqui da exposição, ela visa trazer justamente isso. Nós temos aqui as imagens de culto privado, que tem um tamanho, uma dimensão um pouco menor, e no lado oposto, aqui em paralelo, olha as imagens de essas. culto coletivo, que são bem maiores, justamente porque essas já ficavam dentro das igrejas. Então elas tinham que ser de uma dimensão maior para o público, né, para os fiéis que estavam ali poder visualizar tudo. Então nós temos essa comparação entre o que ficava nas casas e o que ficava na igreja. Muito interessante. Pois E aqui, nessas partes, aqui também continua, né? Nós temos essa exposição, né, de Vitor Brecheret, que é um expoente do nosso modernismo, da escultura brasileira, né, mesmo autor do Monumento das Bandeiras. Então o Vitor, ele trabalha nessa questão mais abstrata, né, diferentemente das imagens que nós conhecemos, detalhadas. Aqui ele trabalha mais na linha da abstração. Por exemplo, essa imagem aqui ao centro. Ao primeiro olhar, nós podemos imaginar que é um frei, né, São Francisco. Eu imaginei assim, ao primeiro instante que eu vi. Mas é um anjo com as asas baixas, né? Ali, à direita do anjo, nós temos Nossa Senhora da Piedade, né, o A Pietà. Nessa perspectiva também diferente das outras imagens mais convencionais de Nossa Senhora da Piedade. Sim, e outro paralelo muito legal que dá para se fazer entre essas vitrines é mostrar como a temática, né, ligada à cristandade, à liturgia, ela está sempre presente. Então, tanto na arte barroca, na arte rococó, que é o que a gente viu aqui atrás, também já estava presente, mas no modernismo continua sendo um tema recorrente entre os artistas. Então, é legal a gente ver que o tema continua o mesmo, mas somente a estética que vai mudando com o tempo, né? Gostaria que o padre explicasse essa parte aqui. Aqui são as cadeiras usadas pelos papas, né? Os papas usavam, possivelmente essa aqui de João Paulo II, porque que eu não estava, mas essa eu estava de Bento XVI, e aquela do Papa Francisco, né? O Papa Feitas Francisco mais especialmente. simples, né? É, Mas e vocês que fizeram aqui para eu eles. acho que, não sei se foram confeccionadas aqui. O trono que o Papa Francisco utilizou, ele foi feito aqui mesmo, no Santuário Nacional, pelo setor de marcenaria, né? Então, é uma peça muito importante, não só porque foi usada por ele, mas também porque foi feita aqui por colaboradores do santuário. Entendi. Eu lembro muito dessa do Bento XVI, que é essa do centro, né? Porque a gente estava naquela expectativa de receber o Papa Bento, muito carrancudo, muito bravo. E ele, Alemão. quando entrou no santuário, ele teve muitos momentos, inclusive, de sorrir, né? De expressar, assim, aquela energia do povo cantando. E eu estava aqui, né, ajudando, né, na TV. A TV tinha 2 anos, né? Ele veio em 2007. Então, a TV tinha 2 anos. Então, para nós foi um acontecimento receber aqui todos os cardeais, os bispos que vieram para fazer aqui o encontro
de Aparecida, né, de onde nasceu aí o documento de Aparecida, e depois a chegada do Papa. Então foi muito emocionante, foram dias inesquecíveis, né? E tem uma pele, é isso aqui, Padre Evaldo? Vai, Gabriela, explica pra gente. É o couro de uma cobra sucuri. Ela foi encontrada no Rio Araguaia na década de 60, né? Ela foi Deus, que abatida, né? gigantesca. E depois o couro dessa cobra, ela foi doada para Dona Conceição Borges, que foi a fundadora do museu. E aí Então é uma colocaram peça aqui. muito especial que traz o histórico do museu, por isso que ela ainda está aí em exposição. E ficou muito bem colocada no chão aqui, né? Agora a gente tem uma parte que é ligada à comunicação, que eu acho sensacional. A gente que é de comunicação, né? Todos nós. Aqui é uma máquina de escrever, é isso? Você sabe de quando, Cássia? Deixa eu ver se tem aqui. Isso, que ela é uma máquina americana, mas nós não sabemos a data exata, né? Nós não temos essa confirmação. Toda essa parte que nós temos aqui da comunicação, é muito interessante a gente refletir que hoje qualquer criança pode ter isso no aparelho celular, né? Vai falar justamente sobre o nosso avanço tecnológico, né? Você tem máquinas fotográficas, o rádio, né? Que as pessoas E ouviam o muito. dono foi o José Pampucha, lá, o dono Deve foi... ter sido doação. Telefones, né? Olha aqui, até a caneta, né? Tinteiro. Hoje em dia, até as crianças nem querem escrever, infelizmente, né? Felizmente. Quando a gente está com grupos de crianças, que a gente recebe muitas escolas aqui no museu, né, que vêm visitar, é engraçado quando eles chegam nessa vitrine, porque eles abrem os olhos assim, porque eles não sabem do que se trata, né? Eles Não não tem nem reconhecem ideia. mais esses objetos, né? É um pouco triste até se a gente pensar. Você já se sente mais velha com eles, você que tem 25 Sim, anos. me sinto uma idosa já, caquética aqui no museu. Aqui a gente vai entrar na coleção Santa Gertrudes, é isso, Gabriela? Isso mesmo, é a coleção que eu comentei com vocês lá no início, que é a minha parte favorita do museu. A coleção Santa Gertrudes, ela é muito especial, não só para o museu, mas para o histórico, né, do Santuário Nacional em geral, porque através dela a gente conhece um pouquinho mais sobre a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E agora que a gente vai adentrar aqui o corredor, a gente vai ver um pouquinho mais do porquê. Então vamos. Então, a coleção Santa Gertrudes se tratam de peças sacras, né? Em sua maioria, Nossas Senhoras da Conceição, salvo algumas exceções. Todas elas são do século XVII, do período barroco. Mas as peças mais, vamos dizer, importantes dessa coleção são dessas duas primeiras vitrines que nós estamos vendo aqui, que são de Frei Agostinho de Jesus ou de um de seus aprendizes. E elas são tão especiais porque nós sabemos hoje, através dos estudos, né, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a original, que foi encontrada lá no Rio em 1717, é também fruto da obra desse frei, do Frei Agostinho de Jesus ou de um de seus aprendizes. Então nós temos aqui, vamos dizer assim, primas da imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Então a gente consegue ver. E bem antigamente mais de não perto. havia forma, né, para fazer imagem. Cada imagem tinha a sua especificidade, entretanto, os traços nos ajudam a identificar. Semelhança, Essas três primeiras imagens, se nós observarmos, elas têm as características muito parecidas com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? O rostinho bem arredondado, a forma como a indumentária cai assim no corpo da imagem. Então a gente consegue ver as semelhanças assim a olho nu. Não precisa assim um grande estudo, né? E esse porta-retrato aqui, ele é dos doadores, é isso? Então, nesse porta-retrato estão os pais do doador. Ah, tá. O Ladi Bizus, né, ele foi o doador da coleção, ele fez essa doação para o Santuário Nacional e um dos pedidos que ele fez, né, durante a doação é que essa imagem dos pais dele ficassem sempre aqui como uma homenagem, né, às pessoas aí Bonita. mais importantes na vida dele. Muito bonito. Muito bom. E é uma doação também, assim, sem precedentes, né? Nossa, importantíssima. E aqui, o que a gente tem, Cássio? Nós temos então, né, como a Gabi falou, a coleção Santa Gertrudes é uma coleção que vai tem uma mescla, né, uma mesclagem de diversos santeiros paulistas, né? Aqui nós temos as imagens do Frei Agostinho de Jesus, né, as imagens que são mais eruditas, né, e de grande valia. Então, aquelas também eram do Frei, mas aqui também, mas mais eruditas, que você estava falando. Exatamente. Muito bonita, inclusive essa imagem, né, ela foi quebrada de alguma forma, mas vocês
restauraram e colocaram no museu. Uma curiosidade, né, dessa imagem é que nós não temos o título, né? Geralmente quando tem uma imagem sacra, é uma Nossa Senhora da Conceição, é uma Nossa Senhora do Rosário. Só que por ela estar quebrada, não foi possível identificar o título da imagem. Então, resolveu ficar dessa maneira para que ela não perdesse a identidade, mas continua uma belíssima peça, então ela continua em exposição. Mas são Muito também bonita. Muito lindo mesmo. Até porque a gente vai pro Vaticano, tem várias peças que também não estão completas Ah, e sim, são mas lindas, muito mais né? que aqui, com A certeza. história é muito mais importante do que a peça completa, Claro. né? Claro. Tô vendo um manto tão antigo aqui. Cássio, de quando que é? Esse manto ele foi utilizado na coroação, né, de Nossa Senhora Aparecida, quando ela foi proclamada, então, no ano de 1904, Rainha e Padroeira do Brasil. Fora o manto, nós temos nessa exposição, nessa galeria, né, a réplica da coroa, que foi doada pela princesa Isabel, que também tem todo um histórico aqui, com a história de Nossa Senhora Aparecida, e uma imagem facsímile, para que os devotos possam ver as dimensões, né, e o formato, e o que representa de fato essa imagem. Nessa parte aqui, a gente tem o encontro da imagem, é isso? Que é a significação, é isso? Sim, muitas pessoas vêm ao santuário e não têm esse conhecimento, né, de como se deu o encontro da imagem. A imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, ela foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, Aqui perto. exato, antes de ser Aparecida, a cidade de Aparecida, que era a Vila de Guaratinguetá. Então, em 1717, né, nessa região, na Vila de Guaratinguetá, passava o Pedro de Almeida, Portugal, que seria o futuro conde de Assumar com a sua comitiva. Eles estavam desbravando essas terras e aconteceu que houve uma necessidade, então, dos homens dessa região de gerar ali, de recebê-los, né, de recepcioná-los. E os homens, como a sua primícia era a pesca, a primícia aqui dos homens da vila, esses homens foram até o Rio Paraíba para pescar, para alimentar o conde e a sua comitiva. Mas o Rio Paraíba, né, do linguajar indígena rio de pouca vida, o rio sem vida, pela sua condição climática, um rio de muito lodo, naquela circunstância, naquele tempo, naquele período, a pesca estava muito escassa, né? Então, já ia a primeira dificuldade. Eles então saem, né, partem os três pescadores, Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Eles partem ao Rio Paraíba para pescar e no primeiro momento lançam as redes e ao sentir algo nas redes, a puxam e percebem que se tratava do corpo de uma imagem. Eles já reconheceram essa imagem com o título, né, da Imaculada Conceição por suas características, mas nada pescaram. Mais à frente, eles lançam novamente as suas redes e ao puxar a rede, eles percebem que havia uma cabeça de uma santa, de uma imagem. E ao unir a cabeça ao corpo, eles perceberam que se tratava de uma mesma imagem, a Imaculada Conceição, que apareceu no Rio Paraíba, portanto, Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Quero perguntar para o padre, Valdo. Padre, quais são as principais dúvidas das pessoas com relação... Ele falou assim, às vezes a pessoa não sabe direito. Eu acho que assim, o nosso povo tem um carinho muito grande por Nossa Senhora, mas de fato o nosso povo é carente de história, né? Não só de Nossa Senhora, mas do nosso país de modo geral. Mas eu vejo que o ano passado, né, por conta dos 300 anos, a gente fez um trabalho aqui no santuário bem grande. de muita pedagogia, insistindo, contando e recontando como foi o encontro desta imagem, que hoje nós chamamos de Aparecida, como ela foi tirada das águas, a ideia dela ter vindo quebrada, o nome dos pescadores e toda a situação política, cultural de 1717, que foi o ano em que Nossa Senhora foi encontrada. Então eu vejo que devagarzinho o nosso povo ele vai tomando um pouco mais da consciência da história dessa devoção, Sei. né? Vai começando a compreender. Mas é uma história que você tem que contar e recontar, como toda a história. E né? precisa virar um Porque museu as novas aqui para gerações vão ouvir vindo, direitinho, né? e aprender e ver. Inclusive tem umas coroas aqui na Pois frente, aqui né? é bem bacana, porque em 2004 foi o centenário da coroação de Nossa Senhora. A gente acabou de ver o manto ali, que foi usado em 1904. E em 2004, o santuário, para celebrar os 100 anos, lançou um concurso para os designs, para os joalheiros do Brasil,
para desenhar a coroa que seria usada na celebração dos 100 anos. E aqui a gente tem as finalistas, as 5 finalistas e a vencedora que foi escolhida para poder ser colocada sobre a cabeça da imagem de Aparecida. Essa que está um pouquinho mais alta. Nossa, muito é a finalista. interessante. Então essas 5 foram as finalistas e por votação essa do meio acabou sendo a escolhida. E foi um movimento muito bonito no Brasil, não é, Gabriela? Por curiosidade, aqui no museu também ao lado das coroas fica a almofada onde foi transportado a coroa original doada pela princesa Isabel no dia da coroação. Então, como já foi o transporte de uma coroa, agora a gente deixa aqui ao lado então a almofada original onde foi carregada a primeira coroa no dia da coroação. Tão importante vir são ao museu, detalhes, tão né, importante que a gente ajuda ver. a construir a história. Porque como as pessoas veem o manto, veem as cadeiras dos papas, veem essas coroas, a própria almofada, né? A primeira almofada onde foi transportada a coroa. Então é muito importante, inclusive para o devoto saber, né? Entender e se conectar mais, né? Isso enriquece a própria fé, né? Quanto mais detalhes, mais da história da devoção o devoto fica sabendo, mais a sua fé fica profunda, mais ela tem significado, né? Exatamente. Pois é, bem legal, né? Agradecer aí a Gabriela, ao Cássio, né? A gente olhar tanto lá a cúpula quanto aqui o museu e a gente vê a devoção que vem de uma história, mas a devoção que é viva hoje ainda, né? Eu acho que seria muito interessante se nessa véspera da festa a gente pudesse dar uma passadinha lá na Sala das Promessas. Com certeza, a gente vai lá porque é muito importante, tem cada história linda. Quero agradecer. Cássio, muito obrigada. Gabriela, nossa, eles sabem tudo. Impressionante quando vocês vierem aqui. Falam assim, cadê o... Quer dizer, todos são ótimos. Eu quero Cássio e a Gabriela, viu, gente? Então, se tivesse, eu quero Cássio e a Gabriela. É isso obrigado, aí. viu, Obrigada, meninas? gente. Deus te pague. Então tá, tchau, viu? Até Tudo de mais, bom. viu?